Bem com vocês? Como vocês estão? Então, gente, vamos ser bem rápidos aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, curte, comenta e segue a gente aí, tá bom? Vamos aqui para um bem rápido, a minha opinião acerca dessa reforma tributária. Nós estamos acompanhando um embate muito grande entre o que seria para ser a sociedade, uma discussão entre a sociedade e governo, que está tentando passar essa reforma tributária. Só que a ideia de se passar uma reforma, ela já cogita a ideia de uma discussão, de um conjunto de medidas que trarão, e a ideia é trazer impacto sobre a vida das pessoas. Só que a ideia, quando você se faz uma reforma, é porque você imagina que algo não está bem. Se não está bem, aí sim a necessidade de fazer algo, modificações, para que essas modificações possam trazer benefícios para quem? Para aquele que no final das contas é o que paga mais a conta, que é o mais vulnerável, o mais pobre. Porém, essa reforma tributária a qual está sendo pleiteada no Congresso pelo governo federal atualmente é uma reforma desleal e canalha com aquele mais vulnerável. Porque essa reforma tributária ela vai trazer consigo grandes prejuízos para o pequeno, para o pobre, em especial aquele que depende de uma cesta básica, aquele que trabalha, que recebe um salário mínimo. Essa reforma tributária, ela é uma forma, a forma como ela está sendo apresentada, ela vem de uma maneira, digamos que fazer com que o governo federal venha ter a chave do cofre, não só na escala federal, mas em toda a sua escala estadual. Ela vem com uma medida onde permite com que o governo federal fique em posse de todos os recursos arrecadados pelos estados, aonde o governo federal vai decidir aonde estados poderão ou não aportar esses valores, ou melhor, vai pegar esses valores e dizer para que estado que vai. Nós, no passado não tão distante, nós acompanhamos, durante infelizmente, a pandemia, o STF dando autonomia para os estados e municípios poderem tomar suas decisões, agir por conta própria, limitando o governo federal apenas à verba, ao dinheiro, para que as medidas fossem acontecendo. E hoje nós vemos o governo atual, em contrapartida, vindo com a medida aonde quer controlar e decidir aonde que os governos estaduais e municipais possam estar aportando os seus impostos, as suas arrecadações. Isso não cheira bem. Isso está com cara de como eu poderia dizer, de mais um caso de corrupção à vistas. Tem cara, tem cheiro, tem focinho, de tudo quanto é corrupção. Mas nós temos pessoas também defendendo. Só que o setor da economia, o setor de mercados, eles vêm batendo na tecla que o mais vulnerável, o mais pobre, é aquele que vai pagar a conta, é aquele que vai sofrer com essa medida. Então, galera, você que é ativo nas redes sociais, você que acompanha a imprensa, o jornal, você tem acompanhado, dá a sua opinião, o que você acha, se você acha que é uma medida assertiva do governo, se você concorda que de fato essa é uma medida que vai trazer um prejuízo gigantesco para a classe mais pobre, é uma medida que vai fazer com que a classe de entregadores, classe de pessoas que têm pequenos negócios, que dependem de aplicativo, dessa área virtual, elas vão perder muito, porque vão aumentar taxas, aonde vai fazer com que aquela pessoa que compra algo daquele comérciozinho, vai lá
O rapaz da rua de baixo, ele vende vai lá, um brigadeiro, um bolo de pote. Esse bolo de pote custa 7, 8, 10 reais. Ele coloca lá no iFood lá, com a entrega, vai lá 15 reais, 12 reais. Se mudar essa estratégia, passar essa medida que o governo está querendo, a taxa de entrega vai ser superior ao preço do produto. Ou seja, muitas pessoas vão acabar desistindo da compra, do consumo, e muitas pessoas vão. Aí entra o consumidor, que vai deixar de consumir pelo fato do preço estar lá em cima, não compensar, o frete não ser compensatório. O vendedor, o comerciante, que vai se desestimular porque não tem quem compre. E o entregador, aquela pessoa que usa um motobike, que usa motocicleta, que às vezes até de carro mesmo. Porém, esse governo, que se diz um governo pró mais necessitado, pró mais vulnerável, ele cria todas as medidas possíveis para inviabilizar a vida dessas pessoas. Nós sabemos que a informalidade ainda é muito marcante no nosso país. Tem pessoas que vivem de serviços informais. E muitos serviços que têm ajudado as pessoas, em sua grande maioria, principalmente nas grandes capitais, são esses serviços de aplicativo, seja a 99, seja Uber, seja InDrive, seja iFood, seja qual for a plataforma, iFood, essas plataformas, elas têm ajudado essas pessoas, esses pais de famílias, jovens que em vez de estarem nas ruas aí à toa, estão no aplicativo, fazendo, como eles dizem, o corre deles, prosperando. E esse governo vem com uma medida que tende a barrar isso, desestimular, porque vai acabar não compensando. Então é uma reforma cruel, ordinária, que não deveria estar sequer em questão. Não existe uma reforma tributária onde a discussão é reforma tributária para encontrar meios de se reduzir a carga tributária sobre o investidor no país. Quando se quebra essas questões de impostos, automaticamente lá no fim da ponta, o pai de família mais necessitado no supermercado, ele vai sentir essa diferença. Agora, se começa uma reforma tributária aumentando impostos, em que aumentos de impostos são positivos para o mais pobre, para o mais necessitado? Dependendo do estado, a cesta básica pode aumentar 60%. No Nordeste, que é o estado, no meu Nordeste, que é o estado que grande maioria massiva vota na esquerda, vota no PT, vai ter um aumento de 35%, quase 35% na cesta básica. Cadê o amor ao pobre? Cadê o amor ao mais necessitado, ao mais vulnerável? Será que nós temos visto políticos demais em palanque, e quando chega a hora real de se fazer algo de positivo para o pobre, nós vemos e acabamos colhendo esse tipo de coisa? Então, na opinião de vocês, é uma medida positiva, negativa? Não só o que eu acho, mas grandes especialistas, jornais estão questionando essa reforma tributária, o governo tacando dinheiro na mão dos parlamentares para poderem passar esse projeto. Nós vimos no governo passado esse atual presidente, esse atual chefe do Congresso, do Executivo, atacando o chefe anterior acerca desse fundão. E hoje ele usa esse fundão eleitoral aí para comprar parlamentares para votarem a seu favor. Nós vemos verbas, estima-se que será mais de 500 milhões só para a compra de parlamentares, verbas para os parlamentares que votarem com o governo. E aí, vocês acham o que disso? Vocês acham que é um governo que realmente está pensando no pobre, ou ele quer apenas garantir a arrecadação de imposto para os seus grandes apadrinhados?
Porque o que nós temos visto é isso. O que o governo tem feito é apenas criar cargos, ministérios, para inchar o Estado. O Estado está crescendo, está crescendo. Com isso, o pobre tendo que pagar mais impostos. E quanto mais se aumenta o Estado, maior é o Estado, menor é o poder de compra do pobre. Porque esse pobre, nós pobres temos que pagar a conta do Estado. Porque são altos salários, são milhares de pessoas. Um ministério não é só uma pessoa, vem acompanhado de centenas de pessoas para trabalhar nesse ministério. E aí? É um governo que de fato pensa no pobre e no trabalhador? Ou é um governo que lembra do pobre e do trabalhador apenas em épocas eleitoreiras? Só em épocas de eleição? Nós estamos diante de uma reforma cruel com o trabalhador, com o pai de família. E aí, o que vocês acham? Dê a opinião de vocês, pesquisem, temos excelentes jornalistas, excelentes plataformas de informação, divergentes, convergentes, ambos junto no mesmo auditório, discutindo. Nós temos acesso a muita informação. Então, vamos pesquisar, vamos estudar, para que a gente possa estar por dentro do que está acontecendo no nosso país. Beleza, galera? Curte, comenta e segue a gente aí. Se gostar desse tipo de conteúdo, segue aí, dá essa moralzinha, que mais pra frente vem mais um videozinho, tá bom? Abraço, fique com Deus, até a próxima.